Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MALL11, o MOL 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo de tijolo, ele é um fundo do setor de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 109,30. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 9,44%. É um fundo que está sendo negociado ainda com desconto a um PVP de 0,91. Isso indica que o fundo está 9% mais barato do que ele vale. É um fundo que é negociado com alta liquidez, quase 3 milhões de negócios diários em média, né? Atualmente ele está negociando 2 milhões e 800 mil. E é um fundo que vem de uma variação positiva de 3,16%. O que isso significa? Que nos últimos 12 meses ele vem se recuperando aí nas suas cotações. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que já tem mais de 5 anos de histórico. Então ele é um fundo de base R$100. Durante os idos de 2019, que era um momento em que o mercado estava eufórico, esse fundo vinha de um crescimento nas suas cotações. Ele estava sendo negociado até acima dos R$100. Chegou a ser negociado ali a 105, 107. No final de 2019, onde o mercado deu uma disparada, ele chegou a ultrapassar ali os 120, chegando a ser negociado ali até a 133, 134 reais. Veio a situação pandêmica, jogou as cotas do fundo para incríveis 60 reais. Rapidamente o fundo se recupera. Lá no final de 2020, o fundo já tinha voltado aos seus 100 reais, novamente, inclusive ultrapassado esse valor. Ser negociado ali na faixa de 105, 107 reais. Ele fica lateralizado próximo de 100 reais. Lá para o final do ano de 2021, ele tem as suas cotas jogadas ali a 80 reais mais ou menos. Passado esse final do ano de 2021, o início do ano de 2022, o fundo esboça uma recuperação e volta novamente a patamares ali próximos a 100 reais. Durante os idos ali de 2022, o período eleitoral, houve uma certa empolgação com fundos de tijolos. E aí esse fundo chega a ser negociado ali por até 110 reais. Passada a eleição, o fundo recua e volta novamente a patamares ali de 100. E aí, desde março do ano passado, março de 2023, o fundo ali inicia um cenário bacana, vindo a ser negociado ali próximo de 120 reais, mas dos últimos meses para cá, desde o final do ano passado e o início deste ano, o fundo entrou no cenário de queda. E agora ele está nesse patamar de mais ou menos aí 110 reais. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações, como o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de shopping, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. No quesito de taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver a vacância lá dentro também. É um fundo que conta com pouco mais de 136 mil cotistas, ele tem quase 13 milhões de cotas emitidas, ele vale atualmente R$ 119 reais, e ele tem um valor patrimonial aí de 1,5 bilhão, 1 bilhão 550 milhões. E o seu último dividendo entregue foi de 87 centavos. Continuando no site, o que a gente observa? Aqui a gente vê o yield médio do fundo. Então o fundo vem no cenário de recuperação. Antes da situação pandêmica, o yield médio do fundo era na casa de 0,6, o que era normal, tá? Dentro do cenário de normalidade, um bom fundo de tijolo vai entregar entre 0,50, 0,55 e 0,60. Veio a situação pandêmica, os shoppings sofreram muito, então o yield do fundo foi lá embaixo. Mas, se você comparar com outros fundos de shopping, e teve fundo que ficou até sem distribuição. Esse fundo aqui, ele continuou distribuindo, sabe? Então, eu vejo como sendo um cenário até interessante, um dos momentos mais críticos aí do mercado. E o fundo veio melhorando a sua performance, as suas entregas, tá? E aí, ele hoje está no patamar de 0,75, é o patamar, entre aspas, mais normal que o fundo está entregando. Ó. Recentemente, ele chegou a entregar 0,68, 0,69, 0,7, né? Mas ele está com as entregas um pouco altas recentemente. E aí eu vou falar sobre isso lá dentro do relatório gerencial. Nominalmente dizendo, né? O que a gente busca em um fundo de tijolo? Quando você compra um fundo de tijolo, por exemplo, esse é um fundo de base 100. Então você quer que com o passar do tempo, ele valha 105, 107, 110, 120, 130. Você quer que tenha uma valorização do seu patrimônio.
E com esse fundo, vem conseguindo mostrar isso mesmo com todas as dificuldades que ele passou. Outro ponto que se busca é que o dividendo, o aluguel que o fundo recebe, ele seja reajustado e vá crescendo. Então esse fundo vinha com aluguel ali na faixa de 60 centavos, lá nos idos de 2019, veio a situação pandêmica, derruba os dividendos, mas o fundo se mostrou resiliente e forte. E aí voltou a patamares de 60 centavos, inclusive rompeu essa barreira. E vinha com crescimento. Ó. Ele vem com crescimento aqui sempre, conseguindo alguns reajustes e mostrando que o fundo está com boa entrega. Só que recentemente ele está com dividendo teoricamente acima das suas capacidades. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês lá dentro do relatório. Nominalmente dizendo, o fundo vinha de entregas, ó, 85 centavos, 80, e aí ele começou um patamar um pouco maior. Então ele começou a fazer entregas de 92, 90, 87. No dia 31 de maio, o fundo pagou no dia 14 de junho esses valores. E como eu gravo os vídeos com antecedência, esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Então quando ele for ao ar, seguramente já vai ter sido anunciado em junho os dividendos para serem pagos em julho. Então quando for ao ar, vocês já vão estar sabendo se o fundo vai manter esses 87 centavos ou se inclusive ele vai cair. Pode ser que ele caia os dividendos entregues. Eu acho que ele consegue manter esse patamar de 87 centavos por mais uns 2 meses aí. Eu vou mostrar isso lá dentro do relatório gerencial. E continuando aqui, a gente vê sobre performance. Como eu disse, esse é um fundo que já tem um bom histórico, ele já tem mais de 5 anos de existência. E nesse período, não fosse essa queda recente, tá? Mas ainda assim ele vem com a performance assim, fora do normal. Nos últimos 5 anos, esse fundo vem com a performance de 57% de rentabilidade, enquanto o CDI bruto foi de 46%. Se a gente descontar aqui 15%, que seria o que a pessoa paga quando tem esse imposto de renda, ó, então 46% de rentabilidade vezes 0,85, que é você descontando os 15%, a rentabilidade líquida do CDI no período foi de 39%. Então esse fundo está muito acima do CDI do período. Então ele vem com uma rentabilidade aí de 45%, enquanto o CDI do período 46 bruto, 39 líquido, o IPCA 32%, o IFIX 27% e o índice de dividendos das ações também 57%. Então eu acho que o fundo vem com uma ótima performance. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aí dos nossos canais. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, acessível e irrisório. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter ainda acesso antecipado a vídeos, lembrando que esses vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto com muita funcionalidade. Essa planilha vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e te ajuda até no poder decisório de em qual ativo investir. Adquira a planilha, porque além de você ter um ótimo produto, você vai estar nos apoiando financeiramente. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquira os e-books porque, além de tudo, vocês ainda nos apoiam financeiramente. Muito obrigado a todos vocês aí que nos ajudam. Recentemente tem aumentado aí a procura por consultoria, mentoria, estruturação de carteiras. As pessoas vêm me procurando para eu ajudar nesse sentido. Se você tiver interesse nessa prestação desse serviço, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o Instagram. Pode ser que eu consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que eu não faço indicação de ativos. Então pode ser que a gente consiga te ajudar, mas eu não faço indicação de ativos. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo, né? É um relatório recente do fundo. Aqui ele traz como se fosse o seu índice e aqui a gente vai ver algumas informações. A principal aqui, ó, que a gente vai ver é a taxa. O fundo cobra 0,5% de taxa sobre a média diária de cotação do fechamento das emissões. A gente vai ver depois na prática o que isso aqui representa, tá? O restante das informações, meio que a gente já viu antecipadamente aqui, ó, sobre quantidade de cotistas, cota e tal. Então aqui a gente vê algumas informações.
Qual o tamanho dos imóveis que o fundo possui? Tem 128 mil metros de área bruta locável. Ele possui hoje 14 shoppings. Ele vem realmente com 95% de ocupação, a vacância de 5%. Uma vacância aí totalmente normal, né? E aqui a gente vê um ponto interessante. O fundo está distribuindo um pouco mais do que os seus resultados, ó. Isso a gente vai ver também lá na DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então, no mês, o fundo entregou 83 centavos de resultado, mas ele acabou entregando mais de dividendos. Por quê? Porque o fundo vinha com certa gordurinha, ó. Ele tinha 27 centavos de valor guardado. Então ele está consumindo um pouco da sua reserva, entregando um pouco acima das suas capacidades. Por isso que eu acho que em algum momento pode ser que caia a distribuição do fundo. Então ele traz algumas informações de destaque, ó, como sendo uma ocupação das melhores do mercado, um portfólio resiliente, ó, e dependendo do lugar, é o único shopping nas suas cidades. Ele traz como sendo a melhor taxa de gestão aí, e realmente a taxa do fundo é muito baixa, a gente vai ver isso lá na DRE. E aí ele tem uma tal de renda mínima garantida em alguns dos seus shoppings, tá? Em 2 shoppings. Só que elas vão findar no final de 2024. E aí, a partir do ano que vem, 2025, nós vamos ver se essa renda mínima garantida, quando ela acabar, se a renda vai cair, se ela vai se manter, se o fundo já consegue gerar resultado, mesmo com essa renda mínima garantida, a gente vai ter que ver depois disso. E é um fundo com baixíssima alavancagem. Inclusive, é uma alavancagem totalmente segura, saudável, porque o fundo tem reservas de caixa aí suficientes para arcar com essa alavancagem. Aqui o gestor vem falar sobre o cenário macro, toda essa parte eu costumo pular, mas se o fundo for de seu interesse, eu sugiro que você leia isso aqui pelo menos uma vez. Continuando no site aqui, a gente vai ver sobre resultados. E essa parte também eu vou pular e vou ler somente essa parte inicial aqui, ó. No mês de abril, o fundo aferiu como renda operacional aí, um montante de 9,2 milhões. Eles venderam, ó, 155 milhões, aí tira todas as despesas e tal, né? E aí mostra que o resultado vem sendo o crescimento do seu NOI, resultado operacional. A vacância do fundo era cerca de 6% e reduziu. Então aqui ele vem falar um pouco sobre as questões gerais do fundo aí. E de novo, ó, o fundo gerou um resultado de 83, mas distribuiu 90 centavos, porque ele tem 27 centavos de reserva. Continuando, ele mostra aqui alguns eventos que ocorreram nos seus shoppings aí, nos recursos do mês de abril. Aqui ele mostra a sua DRE. Então, em abril, o fundo teve como resultado, ó, 13 milhões, sendo que 9 milhões foi dos shoppings lá, entre receitas e tal, em geral, mas ele gerou ali 3 milhões e 800 do dinheiro que é parado em caixa. E aí as despesas do fundo, ele teve ali 1,5 milhão da alavancagem, e ali 700 mil é o que vai realmente para o bolso da gestão. Então, a gente vai calcular aqui, ó, no acumulado dos últimos 12 meses, o que é que esses 6 milhões aqui, ó, que vai para o bolso da gestão, representa frente aos 127 milhões que o fundo teve de receita. Então, a gente calcula aqui, ó, 6 milhões 627 mil, isso aqui vezes 100, dividido por 127 milhões e 90 mil. Então, o fundo está gerando de taxas ali, ó, 5,21%. Realmente é uma taxa bem interessante. Mas eu vou sempre estar reforçando esse ponto que eu falei ali já algumas vezes, porque se você estiver entrando no fundo pelo dividendo, pode ser que você se surpreenda negativamente. Então, ó, o fundo teve um resultado de 83 centavos e distribuiu aí 92. Né? Depois a gente viu até que ele já reduziu um pouco para 90 as suas distribuições. Então, ele tem condição de manter isso por mais alguns meses? Tem. Mas pode ser que em algum momento ele tenha que voltar à normalidade. Então, continuando aqui, a gente observa o seguinte, ó. Aqui é a base dos seus shoppings, sendo que 4 shoppings têm uma maior representatividade para o fundo. Ó. O Barra Malls é 22%, o Madureira Shopping é 16%, o Shopping Parque Lagos é 15% e o Boulevard Shopping é 9%. Os demais shoppings têm uma representatividade um pouco menor. Aqui ele mostra os resultados, né, do fundo. E aqui a gente vê as distribuições. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó? O fundo vinha entregando uma média de 80 centavos. Isso aqui, para mim, hoje, é um padrão um pouco mais sustentável do fundo. E aí, as reservas que o fundo possuía, ó, ela vinha caindo, mesmo com o fundo entregando essa média de 80 centavos. E aí, ele teve um aumento nas suas reservas. Como é um fundo que eu não acompanho muito de perto, apesar de ser um fundo que vai fazer parte da carteira do canal. Ele teve um aumento nas suas reservas. Então, para ter esse aumento aqui, ó, muito provavelmente, o fundo deve ter tido alguma venda de algum imóvel com lucro, tá?
para essas reservas ter aumentado assim. Então, ele aumentou a base de distribuição, inclusive teve queda recente aí nas distribuições, e começou a consumir as suas reservas. Então, como hoje, ele, mesmo entregando aqui, ó, de 90 para 92, 92 para 90, e ainda assim teve consumo aqui, significa que em algum momento ele tende a exaurir as suas reservas aí. Então, eu acho que ou ele baixa a distribuição para ficar dentro de um patamar sustentável, ou em algum momento essas reservas vão diminuir aí, e aí a capacidade mais ou menos de entrega do fundo é nessa faixa de 80 centavos. Então, fique atento a esse tipo de situação aí. Ele mostra a liquidez, a gente já tinha visto, né? A rentabilidade do fundo, essa parte eu costumo pular. E ele mostra suas rentabilidades aqui no decurso desde a criação do fundo, que é lá de 2017. Então, em todos os momentos aí, o fundo vem com uma boa performance, mas teve momentos lá, principalmente nessa parte da situação pandêmica aqui, que o fundo performou abaixo do CDI, inflação e etc. Mas atualmente, ó, o fundo vem com uma performance superando o CDI bruto, que é esse aqui, superando o CDI líquido, meio acima do CDI líquido, e superando sempre com folga aí o IFIX. Ele conseguiu romper a barreira do IFIX desde fevereiro. Antes, em razão, principalmente da situação pandêmica, o fundo vinha performando aí abaixo da situação aí do IFIX. Continuando aqui no site, no relatório gerencial, a gente vê com um pouco mais de detalhes os shoppings que ele possui. E aí é interessante você observar isso aqui, ó. Por exemplo, o Shopping Maceió, ele representa 17% do portfólio do fundo, mas ele representa 15% do resultado operacional de tudo que vem para o fundo. E aí a gente vê lá, ó, Shopping Tacaruna, 3% do portfólio, 1% do resultado operacional. Então, a gente tem alguns fundos, alguns shoppings, que acabam representando mais do que o PL do shopping, tá? Que é um ponto interessante. E outro ponto a se observar é a participação que o fundo tem dentro do shopping. Então, nesse shopping aqui, o fundo ele é dono de 52% do shopping. No Shopping Tacaruna, o fundo é dono de 6%, 25%, 8% e assim por diante. Então, aqui a gente vê o quanto o fundo tem de representatividade dentro de cada um dos shoppings que ele possui aí. E aqui a gente vê aquilo que eu falei para vocês, ó. Esse fundo, os seus shoppings hoje valem 1.444 bilhões. E aí ele tem de liquidez 160 milhões em fundos imobiliários e ele tem mais 106 milhões em caixa. E aí, o que ele tem de alavancagem? 113 milhões. Então, o que ele tem em caixa, mais os seus fundos imobiliários, que é a liquidez de D+2, é mais do que suficiente para arcar com a alavancagem que o fundo possui. Então, isso aqui ajuda bastante. Inclusive, se a gente voltar lá na DRE, demonstrativo de resultado do fundo, ó, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês que a receita financeira do fundo ajuda aí muito nas despesas financeiras. Inclusive, hoje é superior. Então, o que ele tem de dinheiro parado em caixa aqui, ó, supre o que ele tem que ficar pagando de alavancagem. Então, sequer ele precisa ficar gastando o seu caixa para assumir a alavancagem. Agora, pode ser que em algum momento ele tenha que fazer pagamentos extras, pagamentos de amortizações e tal, entende? Mas hoje o que ele recebe de receita financeira supre o que ele gasta com a parte de alavancagem. Eu vejo isso de forma bem interessante. Aqui abaixo ele mostra, né, sobre as duas alavancagens que o fundo possui e a evolução da dívida, né, do que precisa ser pago aí. Mas isso para mim me deixa bem tranquilo. Eu vejo esse fundo aqui de forma bem, bem positiva. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos no canal. Se inscreva e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo de tijolo, esse fundo de shopping? Você tem ele no seu portfólio? Você pretende ter no seu portfólio? Comenta que seu comentário é muito importante aí pra gente. Eu tenho esse fundo, aliás, eu ainda não tenho esse fundo, mas pretendo tê-lo. Pode ser que a gente comece a comprar o mais rápido possível aí. Ainda não tem, mas ele vai fazer parte da carteira, tanto pública quanto da carteira privada aí. Eu considero esse fundo aí um bom fundo,
acho que ele tem tudo para continuar fazendo uma boa performance, tanto na entrega de rendimentos quanto no crescimento aí do seu portfólio, na valorização dos seus imóveis. É um fundo com boa diversificação, boas taxas, e até então a gestora vem se mostrando fazendo um ótimo trabalho. Agora, o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim. De novo, eu tenho interesse de ter. Então estou falando os pontos aí a respeito dele. E nem significa que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Nós já atingimos ali a primeira meta, que era chegar aos 50 inscritos, e agora a gente quer chegar aos 100 inscritos. Então vai lá no canal e se inscreva e nos ajude a chegar nas nossas metas aí. Todos os nossos canais são presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de repetir o recadinho lá do início do vídeo. Se você tiver interesse numa mentoria, consultoria ou estruturação de carteira, manda uma mensagem aí por e-mail do canal. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Só lembrando que a gente também não faz indicação de ativos. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. E essa parte eu vou pular, tá? Não vou falar ela, só vou comentar bem superficialmente. Mas o fundo mostra que ele tem tido uma boa performance sempre comparativamente a outros anos, tá? Então ele mostra como é que o fundo vem desempenhando aí as vendas por metro quadrado, a sua taxa de ocupação, tudo comparativamente com outros anos. Então, o fundo vai tendo um ótimo resultado aí comparativamente aí com os outros anos. Eu vejo isso de forma muito positiva. Sobre inadimplência, sobre taxa de ocupação, aquele mostra o NOI, que é como se fosse o estado operacional, o crescimento do fluxo de veículos, o crescimento do same-store sales, o same-store rent. Então ele mostra diversas informações a respeito do fundo aí. O resumo dos seus ativos aí. E aqui essa parte eu vou passar mais rapidamente também, porque ele fala individualmente sobre cada um dos seus shoppings. Eu vou lá para a parte final, que é onde tem os imóveis, que aí a gente vai falar e mostrar o mapa de cada um dos imóveis. O que eu sugiro? Se você tiver interesse de se posicionar nesse fundo, dá uma olhada com atenção aqui em um por um dos shoppings que ele possui, tá? Então aqui ele mostra a tese de investimento, e aqui a gente vê minimamente, pelo menos a fachada de cada um dos seus shoppings. E novamente aquelas participações, ó. Maceió Shopping, ele tem 52% desse shopping aí. O Shopping Itacaruna, ele tem 6%. O Shopping Suzano, ele tem 25%. O Shopping lá de Tabuão, que é grande, né, ó, 8%. O Shopping Feira, 29%. Parque Lagos, 40%. Parque Sul, também 40%. Shopping Madureira, 80%. Shopping Campinas, 20%. Shopping Bauru, 35%. Shopping Barra, 20%. Rio Shopping, 100%. Península Mall, 100%. E o Caxias Shopping, 17%. Então essas são todas as participações que o fundo possui. Ele mostra lives que ele já realizou e fala sobre alguns números que eles possuem, até comparativamente com outras gestoras. Eles possuem 4 FIIs, né? Esse aqui de shopping, um fundo residencial, JFLL, o fundo SPTW e o fundo de logístico GLOG. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Gostaria de reiterar, né? Vá lá no canal Mu Notícias e se inscreva para nos ajudar. Desde já, muito, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!